Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Rodrigo Machado e no vídeo de hoje eu irei mostrar para vocês como foi a minha participação no Inktober 2018. Então, se você quiser ver quais foram os 31 desenhos que eu fiz e também os materiais que eu utilizei, é só assistir o vídeo. Antes de eu começar mostrando todos os desenhos que eu fiz, eu vou explicar para quem não sabe o que é o Inktober. O Inktober é um evento que ocorre todos os anos durante o mês de outubro e que foi criado pelo desenhista Jake Parker, que é um desenhista, um ilustrador muito famoso. Inclusive, se você não conhece, eu recomendo que você acesse o Instagram dele e veja o trabalho dele por lá. O desafio, o evento, consiste em, durante o mês de outubro, você realizar um desenho todos os dias, um desenho por dia, e publicar nas suas redes sociais utilizando a hashtag Inktober e hashtag Inktober e o ano correspondente. No caso desse ano foi 2018. O Jake Parker também cria uma lista oficial com 31 temas, um para cada dia, e essa lista é boa porque fica mais fácil de você fazer um desenho, você já tem um tema pré-definido. Mas você pode também fazer um desenho por dia de qualquer coisa que você quiser. Muitos desenhistas fazem isso, mas a maioria segue a lista oficial. Inclusive, eu segui a lista esse ano também. O interessante também de seguir a lista oficial é você ver diversos desenhistas do mundo inteiro realizando diversos desenhos diferentes de um mesmo tema. Foi o que aconteceu comigo. Diversos artistas que eu sigo no meu Instagram participaram do Inktober seguindo essa lista e fizeram desenhos totalmente diferentes do que eu fiz. Agora eu vou mostrar os materiais que eu utilizei, porque ao invés de eu mostrar desenho por desenho qual material foi utilizado, eu vou mostrar no geral para não ficar muito demorado. Então, não quer dizer que todos os materiais que eu utilizei aqui foram utilizados em todos os desenhos. Eu utilizei apenas alguns materiais em cada desenho, mas esses materiais que eu vou mostrar foram os principais materiais utilizados. Primeiramente, a lapiseira. Eu utilizei a lapiseira 05, grafite normal, cinza. Para estar apagando, eu utilizei a borracha limpa-tipos. Vocês já devem conhecer, mas se não conhecem, é bom dar uma olhada. Ela tira o excesso do grafite. É diferente da borracha normal que apaga totalmente, ela apenas tira o excesso. E é bom para você fazer o esboço e passar o limpa-tipos por cima e tirar apenas o excesso e deixar o lápis bem clarinho para você fazer a arte final. Para fazer a arte final, eu utilizei os seguintes materiais. Os principais foram os bicos de pena, esse amarelinho aqui, o bico de pena Sadi, e esse aqui marronzinho é o bico de pena G, que é bem conhecido para o pessoal que gosta de mangá. A maioria dos desenhos foram feitos a arte final com esse bico de pena aqui. E a tinta nanquim utilizada foi essa tinta nanquim aqui da Talens, esse potinho pretinho, ela é muito boa. Eu também utilizei alguns pincéis, acho que dá pra ver aqui no fundo, para cobrir algumas áreas maiores, mas basicamente foi com o bico de pena. Em alguns desenhos, para fazer algumas partes específicas, eu utilizei caneta nanquim, essa aqui é 0.1. Eu utilizei essa outra caneta nanquim aqui também, que tem a ponta como se fosse um pincel. Depois, durante os desenhos, eu vou mostrar alguns desenhos que eu utilizei essa em específico, para chegar num resultado diferente. E essa caneta, que é a caneta gel branca, ela é boa para você fazer alguns detalhes. Também utilizei em vários desenhos. E em alguns desenhos, inclusive, eu utilizei ela para poder cobrir algumas partes que eu fiz errado. Eu também utilizei uma outra tinta branca, que é uma tinta guache, não tá aqui no momento, mas eu utilizei ela só uma vez em um desenho específico, vou mostrar também para vocês depois. Agora vamos dar continuidade, vou mostrar cada um dos desenhos que eu fiz. O dia 1, o tema foi Poisonous, que a tradução é venenoso. E para esse dia eu decidi desenhar algum animal. Eu tinha pensado em desenhar uma cobra, mas depois eu decidi desenhar um escorpião, que eu nunca tinha desenhado, e uns vidrinhos de veneno atrás, que eu peguei a inspiração, eu utilizei a referência do jogo Skyrim,
Se você já jogou, vai lembrar dos vidrinhos de veneno do jogo. São mais ou menos parecidos com esses, eu usei eles como referência para esse desenho. E ele foi feito basicamente com o bico de pena G. O dia 2, o tema era tranquilo, e eu desenhei o esquilo da Era do Gelo, o Scratch, que vocês já devem conhecer, já é um personagem que aparece desde o primeiro filme, e eu tenho a sensação de que sempre que ele tá com a noz dele, ele fica muito tranquilo, ele fica sempre em paz, e por isso foi a primeira coisa que me veio à cabeça, o primeiro personagem que me veio à cabeça quando eu vi o tema desse dia. O terceiro dia era o tema Roasted, que a tradução é assado. E para desenhar esse, eu tive a ideia de fazer os personagens do último filme do Star Wars, se eu não me engano é o episódio 8, que é Os Últimos Jedi, que são essas criaturinhas chamadas Porgs. Se você já viu o filme, você vai lembrar que tem uma cena do Chewbacca, ele vai comer um desses Porgs assado, parece um franguinho assado, e eles ficam olhando com uma carinha para ele, assim, para ele não comer. E eu lembrei dessa cena, aí eu desenhei esses porgs em volta de uma fogueira com um porgzinho sendo assado e eles todos tristes lá, olhando pro seu amigo sendo assado e possivelmente vai ser comido por alguém. O dia 4, o tema Spell, que a tradução é feitiço. Eu pensei em várias coisas, várias ideias. A palavra feitiço eu já lembro, por exemplo, de Harry Potter, que existem vários feitiços no filme, mas eu decidi desenhar algo diferente. Eu desenhei esse pergaminho de feitiço do jogo Dark Souls. Se eu não me engano, esse em específico é do Dark Souls 3. E eu não lembro qual magia que é, mas eu peguei a referência do jogo para estar fazendo o desenho desse dia. O dia 5, com o tema Chicken, que a tradução é galinha, eu desenhei esse personagem da Disney, muito carismático e muito adorado pelos fãs, que é o galinho Chicken Little. Na verdade, quase ninguém conhece ele. Tem gente que nem sabe que esse filme é da Disney, porque ele nem parece que é um filme da Disney. Mas enfim, eu gosto desse personagem e decidi desenhar ele para o tema da galinha. No dia 6, o tema era Drooling, que a tradução é babando. Eu vi bastante gente desenhando o Venom da Marvel, babando. Eu até pensei em desenhar, mas aí eu pensei depois em desenhar um cachorro babando. E para não ficar só o cachorro, eu desenhei o cachorro Lockjaw, que é um personagem da Marvel também, que ele aparece na série Inumanos. Apesar da série ser muito ruim, eu gostei do cachorro e decidi desenhar para esse tema. No dia 7 era a palavra exhausted, que é exausto em português, e eu não tinha ideia nenhuma, fiquei praticamente sem tema, assim, sem ideia para desenhar. Aí eu pensei em desenhar um gatinho descansando, um gatinho que estava cansado, e no meio do desenho eu até errei. Aí eu desenhei esse ratinho de brinquedo, vocês estão vendo aí, um rato pretinho, mas na verdade eu só desenhei esse brinquedo porque eu errei, aí eu preenchi tudo de preto e fiz o rato. O dia 8, o tema era Star, que a tradução é estrela. E esse foi o primeiro dia de muitos outros que vocês vão ver aqui, que eu desenhei Pokémons, personagens de Pokémon. E para esse dia eu desenhei 2 Pokémons estrela da primeira geração. Quem joga vai conhecer esses 2 Pokémons aí. É a Stereo e a Starmie, a evolução e o Pokémon que vem antes, tá? Um do lado esquerdo, outro do lado direito. E esse foi bem legal de fazer. Eu usei o bico de pena G também. E foi muito bacana de fazer esses 2 desenhos. Eu gostei também bastante do resultado. Ficou bem parecido com os Pokémons originais. O dia 9 era a palavra Precious, ou a tradução precioso. E me veio logo à cabeça o personagem Gollum, do Senhor dos Anéis. Se você já assistiu ou já leu o livro, você vai saber que ele trata o anel como precioso e está sempre falando isso. E aí eu peguei uma imagem de referência do próprio filme, dele segurando o anel, e desenhei o Gollum, o Sméagol, com o anel. No dia 10 era a palavra flowing, ou a tradução fluindo. Eu fiquei também pensando bastante no que eu poderia desenhar. Eu pensei em alguma coisa relacionada com água. Aí a primeira ideia que eu tive depois
de pensar em algo com água era desenhar a personagem Katara do desenho Avatar. Mas aí eu decidi desenhar a personagem Korra, acho que é assim o nome dela, que é do A Lenda de Korra, que é outro desenho do Avatar. E para desenhar esse, como eu tinha comentado, eu usei essa caneta pincel. E foi a primeira vez que eu utilizei ela, eu achei ela muito boa. Deu para fazer uma água com um efeito bem bacana. No dia 11 era a palavra cruel, ou cruel, que é a tradução. E eu pensei em vários personagens que têm essa característica de serem cruéis. E um dos que eu acabei pensando foi o Lord Baelish, ou o Mindinho, que é o personagem do Game of Thrones. Ele é um personagem que, além de ser cruel, na minha opinião, apesar de eu gostar dele, é um personagem que sempre programa muito bem os seus passos e que saiu do nada para chegar onde ele estava, apesar do final trágico dele. Mas enfim, o dia 12 era a palavra whale, que é baleia. Aí eu desenhei pokémons novamente, como vocês estão vendo aí. Eu desenhei 2 pokémons, a baleia pequenininha, eu já não lembro o nome delas, mas eu desenhei a baleia pequenininha, que na verdade nem é tão pequena, porque a evolução, que é essa baleia de trás, é muito maior que ela. Aí eu desenhei esse cenário de fundo do mar, para deixar o desenho com um pouquinho mais de coisas, para não ficar só as baleinhas flutuando no nada. O dia 13 era a palavra guarded, ou a tradução guardado. E eu fiquei pensando se era para fazer algo... se eu fosse traduzir a palavra guardado, algum objeto guardado, ou eu também pensei em alguma pessoa guardada ou protegida. Por isso que eu desenhei também um dos personagens de Game of Thrones, que era o Rei Tommen, protegido ou guardado pela guarda real dele. Eu utilizei uma foto de referência da própria série, e nesse desenho eu não utilizei o bico de pena, utilizei só a caneta nanquim, porque eu queria fazer bastante detalhe nas armaduras, como vocês podem estar vendo aí na imagem. No dia 14 era a palavra clock, ou como a tradução estava, relógio. E eu não queria desenhar também um relógio qualquer, ou qualquer coisa relacionada com tempo, com hora, e eu pensei em desenhar o relógio da Bela e a Fera. Eu não sei o nome dele, na verdade eu nem conheço muito bem, eu conheço mais por causa do jogo de videogame Kingdom Hearts, que tem os personagens da Disney, mas eu desenhei o reloginho da Bela e a Fera e desenhei o candelabro do lado dele, que são amigos na história. Para o dia 15 era a palavra weak, a tradução é fraco, e eu desenhei o personagem Saitama do mangá One Punch Man. Quem conhece o mangá, quem já assistiu ou já leu, sabe que o Saitama é o personagem mais forte, pelo menos até onde eu li, de todo o universo do mangá. Mas pela sua aparência e pela sua personalidade, a maioria das pessoas que o conhecem, a primeira impressão que eles têm é que ele é fraco. E em até alguns momentos, que é bem interessante do mangá, é bem engraçado, é que mesmo após ele vencer diversos inimigos e mostrar para os outros que ele é realmente forte, algumas pessoas ainda ficam incrédulas, achando que foi algum truque e que na verdade ele não é um herói forte. E por isso eu decidi desenhar ele para esse tema. No dia 16 era a palavra angular, e eu tinha pensado em desenhar alguma nave dessas naves triangulares, essas naves que aparecem no Star Wars. Só que eu pesquisei referências, eu não sabia o nome dessas naves, então eu não achei, e eu acabei achando essa nave que vocês estão vendo aí, que também é do Star Wars, eu não sei o nome dela. Aí eu desenhei ela, fiz o fundo preto, eu utilizei para fazer as estrelas, os pontinhos brancos, a caneta gel, e acabou ficando essa nave mesmo para esse dia. Apesar de que eu acho que não combinou muito bem com o tema, mas eu estava sem muitas ideias para fazer esse desenho. No dia 17 era a palavra swollen, que tinha tradução inchado. Eu desenhei 2 pokémons novamente, 2 pokémons aquáticos. Um deles, se eu não me engano, é pokémon de gelo também. Desenhei eles 2 no mar. Um dos pokémons é um peixe baiacu
e nesse eu utilizei bico de pena G normal, e também foi bem legal de fazer. O tema do dia 18 era a palavra bottle, que é garrafa, e eu não queria desenhar qualquer garrafa, qualquer coisa assim relacionada com garrafa. Então, no fim das contas, acabou saindo isso mesmo. Eu desenhei uma pessoa servindo vinho numa taça e desenhei uma garrafinha de água ali que não tem nada a ver, nem sei se as pessoas bebem água com vinho, acho que não tem nada a ver, mas era só para desenhar uma outra garrafa para não ficar só a garrafinha de vinho. Então, o dia 18 ficou assim. O dia 19, o tema era Scorched e a tradução estava como queimado. E eu fiquei com bastante dúvida se era queimado relacionado a alguma coisa com fogo, queimadura, coisas do tipo. Eu vi diversos desenhos diferentes, mas no fim das contas eu acabei desenhando mais um personagem do Avatar, que é o Zuko. Ele tem essa queimadura no rosto, que é uma característica bem marcante do personagem, e desenhei ele fazendo um poderzinho de fogo com a mão, já que ele é um dobrador de fogo dentro do desenho, dentro da história. No dia 20 era a palavra breakable, ou quebrável, e eu desenhei o personagem Sif, que é esse dragão sem escamas. Ele é um dos chefes do jogo Dark Souls, do primeiro Dark Souls, e o motivo de eu ter desenhado ele é o seguinte: apesar de ele ser imortal, e a primeira vez que a gente encontra ele no jogo é impossível derrotá-lo, você encontra ele só para morrer, existe um segredo por trás dessa imortalidade dele, que são os cristais. Então, quando você vai enfrentar o Sif da segunda vez, basta você quebrar um cristal dentro da sala de batalha, um cristal que quebra com apenas uma espadada, um hit que você acerta. Esse cristal quebra e a imortalidade do dragão acaba. E por isso que eu escolhi para a palavra breakable o dragão Sif do Dark Souls. No dia 21 era a palavra drain, que significa drenar. E eu desenhei mais um personagem dos jogos da From Software, que é o Bloodborne. Se você joga Dark Souls, provavelmente você já jogou Bloodborne. E esse é um dos mobzinhos, um dos monstros, e o nome dele é Brainsucker. Ele é um personagem que, quando ele te vê, ele solta uma magia em você, gruda, e com esses tentáculos aí dele, ele suga o seu discernimento, que é um ponto que você tem no jogo, e acaba tirando bastante vida. As primeiras vezes, inclusive, que eu encontrei com esse personagem, eu acabei morrendo pra ele. Esse foi um dos desenhos que eu mais gostei dessa edição do Inktober. Eu consegui fazer bastante detalhes, eu gostei bastante do resultado. E tá aí mais um personagem do universo Dark Souls e Bloodborne. No dia 22, o tema era Expensive, que significa caro. E para desenhar esse, eu decidi fazer um carro, um desses carros de luxo. Eu peguei a imagem de referência no Google mesmo, não sei que carro é esse, mas decidi desenhar um carro também, porque eu tenho muito pouca prática, experiência desenhando carros. Desenhei carros pouquíssimas vezes, inclusive para desenhar esse carro, eu acabei desenhando ele de lado, que é bem mais fácil, porque eu tentei desenhar ele em algumas angulações e não ficou muito legal. Mas eu pretendo praticar mais desenhando carros, e por isso que eu decidi desenhar um carro nesse dia. O dia 23 era a palavra muddy, que tem alguma coisa relacionada com lama, que mud significa lama. Aí eu acabei pesquisando e decidi desenhar o Shrek, que tá tomando banho na poça de lama. Vocês sabem, em todos os filmes ele aparece na lama, ele adora ficar dentro da lama. E aí eu desenhei o Shrek no pântano, tomando banho no poço também. Esse desenho foi feito totalmente com um bico de pena G na parte de arte final. No dia 24, ela era a palavra chop, que eu não lembro qual que era a tradução, porque eu lembro que tinha uma lista com uma tradução X, se eu pesquisasse no Google tinha outra tradução. Aí eu vi os outros desenhistas que eu acompanho desenhando coisas com machado, relacionado a machado, e por isso que eu decidi desenhar o Kratos, o personagem do God of War, com o machado do Leviatã, que é a arma principal que ele utiliza nesse jogo mais recente, que saiu esse ano para o PlayStation 4. Na barba do Kratos, eu usei novamente essa caneta aqui. Acho que foram dessas duas vezes que eu usei ela.
E como ela é pincel, tem uma pontinha tipo pincel, deu pra fazer um efeito bem legal da barba. Acho que vai dar pra vocês verem aí na imagem mais detalhadamente. No dia 25, era a palavra prickly, que estava a tradução como espinhoso. E eu decidi desenhar o personagem Sonic, que é um ouriço. Eu não lembro se ele é um porco-espinho, não lembro. Ele tem a espécie dele certinho, mas enfim, ele tem esses espinhos. Eu decidi desenhar o Sonic, que é um dos personagens de videogame mais antigos que eu conheço. Acho que um dos primeiros jogos de videogame que eu joguei foi algum jogo do Sonic. E eu desenhei ele. E essas argolinhas que vocês estão vendo aí, eu acabei errando em uma delas. E foi nessa argolinha que eu usei a tinta branca, guache, que eu falei no início do vídeo. Só usei essa tinta nesse desenho, consegui corrigir, fiz a argola de novo. E quando eu digitalizei, nem apareceu, ficou como se não tivesse erro nenhum, deu para corrigir bem. O dia 26 era a palavra stretch, acho que é isso, que a tradução é esticar. E eu desenhei o personagem Luffy, ou Luffy, que é o protagonista do One Piece, que dá pra ver aqui? Dá. Que é esse carinha aqui do meio, vocês vão estar vendo aí. E ele tem a habilidade de esticar. Ele comeu a fruta Akuma no Mi que dá essa habilidade. O corpo dele é de borracha e por isso, com esse tema esticar, eu decidi desenhar o Luffy esticando a bochecha. Eu peguei a imagem de referência no Google também. Acho que é alguma imagem do mangá. No dia 27, o tema era Thunder, que a tradução é trovão. Eu desenhei novamente Pokémon lendário Raikou. E como ele é um Pokémon elétrico, eu decidi desenhar ele para esse dia. Ele tem esses detalhes no corpo que parecem alguns raios, alguns trovões. E aí eu desenhei com o bico de pena também alguns trovões no fundo para ficar mais bacana o desenho. No dia 28 era a palavra gift, ou presente. Nessa eu tava sem ideia nenhuma, não tinha ideia nenhuma, não queria desenhar uma caixinha de presente, qualquer coisa do tipo. E foi a minha namorada que deu a ideia, ela tá aqui atrás, ela não quer aparecer, mas ela tá aqui atrás. Ela deu a ideia de eu fazer essa caixinha de presente que sai o palhaço. Vocês já devem ter visto aí em filme de terror, essas coisas, sempre tem uma caixinha com um palhaço, o pessoal gira e sai a cabeça do palhaço. E aí, para não fazer um palhaço qualquer, eu desenhei o palhaço Pennywise do filme It. Peguei a referência do corpo dele e peguei uma referência de uma caixa de palhaço e encaixei ali a cabeça dele saindo e ficou dessa forma. Nesse desenho específico eu lembro que eu usei o bico de pena Sadi. Ele é um pouquinho mais fininho e foi melhor para fazer esse aqui do que o bico G. No dia 29 era a palavra double, ou duplo. Esse personagem vocês todos conhecem, é o Naruto. Ele está utilizando um dos jutsus dele, que é um dos principais, que é o jutsu de Clones da Sombra. E tem 2 Narutos, é por isso que eu usei esse tema duplo para desenhar ele utilizando este poder. No dia 30 foi o último Pokémon que eu desenhei, era a palavra Jolt. A tradução de Jolt estava como choque. E eu não sabia se era choque de alguma coisa elétrica ou era choque de alguma pancada ou algo do tipo. O Jake Parker, se eu não me engano, ele fez um desenho relacionado com coisa elétrica. Mas tem outro artista que eu acompanho que fez um personagem golpeando o outro, como se fosse um choque de uma pancada. Mas no meu caso, eu decidi desenhar o Pokémon Jolteon, que é uma das evoluções do Eevee, essa evolução elétrica. E esse eu utilizei o bico G também. E agora o último dia, finalmente, que foi o dia 31, o tema era Slice, que a palavra traduzida é pedaço. E para comemorar, eu decidi fazer um pedaço de bolo, como se fosse um prêmio para mim mesmo, um bolo de comemoração por eu ter conseguido completar os 31 dias do Inktober. Nesse desenho também utilizei só o bico de pena G e peguei referência no Google um pedaço de bolo de chocolate, que inclusive parecia estar bem gostoso. Então foi isso, foram os 31 desenhos que eu fiz no Inktober. Eu já digo aqui, para você que quer participar ou que sempre vê as pessoas participando, tem vontade, se prepara, se programa.
Eu, por exemplo, quando chegou em setembro, uma semana antes, eu separei os materiais certinho, já baixei ali a lista oficial, que o Jake Parker sempre lança com antecedência, para eu estar preparado. Eu utilizei as folhas, como vocês podem ver, foi o papel Canson 180 gramas Bristol XL, e eu cortei ele no meio, é um A4 cortado no meio. Eu já deixei tudo cortado, tudo preparado para conseguir no mês de outubro fazer certinho. Tiveram alguns dias que eu fiquei atrasado, mas no fim das contas eu consegui completar o Inktober 100%. E uma curiosidade é que essa é a terceira vez que eu tento fazer o Inktober. A primeira vez foi em 2016, eu tava fazendo os personagens do Batman, eu nem segui a lista oficial, fiz só uns 10. Ano passado eu mesmo fiz uma lista, fiz só uns 15 desenhos, acabei largando, mas esse ano eu me comprometi a fazer e consegui fazer. Foi muito bacana de participar. Eu consegui sentir bastante diferença na evolução. O bico de pena que eu tinha comprado há um tempão já e não tinha conseguido pegar para praticar para valer. O Inktober foi uma ótima maneira de treinar e praticar com essa ferramenta. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não conhece o meu canal, eu vou deixar algumas outras sugestões. Se você está vendo aqui a camiseta do Thanos, tem um vídeo que eu fiz desenhando ele, já é um vídeo antigo, mas se você puder assistir, vou estar deixando como sugestão. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.